Oi, pessoal, tive um probleminha com a imagem do vídeo, tá bom? Não vou aparecer para vocês enquanto eu falo, mas eu espero que ainda assim vocês consigam acompanhar o vídeo, acompanhar o conteúdo, aprender e também, claro, depois estudar mais no livro, nos exercícios, tá bom? Até a próxima! This call is now being recorded. Oi, pessoal, tudo bem? Professora Natália, mais uma vez com vocês. E a gente vai trabalhar essa semana o conteúdo de porcentagem. E a gente vai trabalhar a porcentagem também ali, né? Um exemplo vai ser através dos juros simples, tá certo? Então, vamos lá para o conteúdo. A expressão por cento, né, quando a gente está falando de porcentagem, ela faz muito parte do nosso dia a dia. A gente pode encontrar ela facilmente nas notícias, quando a gente lê jornais, revistas ou quando a gente assiste à televisão. A gente pode ver a porcentagem, né, o porcento, nas compras em lojas, supermercados e também nas aplicações, nos empréstimos do banco, né? A gente paga parcelado, tem desconto em alguma loja, em múltiplas situações. Eu coloquei aqui para vocês duas, né? Por exemplo, mega desconto de 50%. Aqui tem uma notícia. Os dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar em contexto de Covid revelam que 55,2% da população brasileira sofre alguma ameaça ao direito aos alimentos. Né? Então, aí continua a notícia. A situação mais severa atinge a mesma parcela da extrema pobreza, principalmente mulheres chefes de família, pretas ou pardas, com baixa escolaridade e trabalho informal. Então, aqui a gente viu dois exemplos, mas existem muitos outros de contexto que a gente identifica alguma porcentagem, né? Que a gente vê essa expressão por cento. Essa expressão por cento, ela vem do latim, né? Per cento, e ela quer dizer por um cento. Então, significa que a gente tem um número dividido por 100, né? Por um cento, ele no caso vai ser o 100. E a gente vai usar esse símbolo aqui, né? Que eu estou iluminando, para a gente indicar uma porcentagem, tá bom? Então, a gente tem um exemplo aqui. A região norte ocupa uma superfície que corresponde a 45% da superfície do Brasil. Então, significa que a cada 100 quilômetros quadrados, a gente está falando de superfície, a gente está falando de área, tá bom? Então, a cada 100 quilômetros quadrados, 45 quilômetros quadrados é destinado para a região norte. Não, significa que a região norte ocupa uma área de 45 quilômetros quadrados a cada 100 quilômetros quadrados. Então, toda vez que você pegar 100 quilômetros, 45 ali vai ser da região norte. Vamos ver outro exemplo? Ele fala o seguinte: em 2021, no Ceará, apenas 22,9% da população recebeu o auxílio emergencial. Então, veja, 22,9%, né, a gente pode dizer que é quase 23%, né, vamos dizer que é 23%. Então, a cada 100 pessoas, apenas 23% receberam o auxílio do governo, né, um número muito baixo, muito pequeno, né, inclusive a quantidade de pessoas que a gente viu na primeira notícia, no mapa da fome, que é 55,2%, é maior do que a quantidade de pessoas que receberam o auxílio. Tem uma relação aí. E como a gente pode representar a nossa porcentagem? A gente tem 3 formas, tá bom? A que a gente mais conhece, que é a que tem o símbolo da porcentagem, a gente chama de percentual, né? Essa primeira forma aqui. 45% é a forma percentual. A segunda forma é a forma fracionária, né? A gente vai transformar o nosso
símbolo da porcentagem, que significa porcento, que significa uma divisão por 100, a gente vai transformar aqui na nossa fraçãozinha, ó. Lembrando que a fração é o quê? Uma divisão, né? Então, vai ficar 45 sobre 100. E temos ainda a forma decimal, que é quando a gente divide essa fração. Quando a gente divide 45 por 100, nós vamos ter 0,45. Então, temos aí 3 formas, tá bom? De representação da porcentagem. Agora, como a gente calcula, né? Como a gente pode calcular a nossa porcentagem? Primeiro, aqui a gente vai trabalhar com 4 situações. A primeira situação, ela diz: como escrever 1/2 na forma de taxa percentual, né? Se eu quero escrever em taxa percentual, então eu quero aquela porcentagem. Quero aquele que aparece o símbolo, tá? Taxa percentual vai ser aquele que aparece o símbolo. Primeiro de tudo, se é 1/2, a gente precisa transformar essa fração em uma fração que o denominador seja 100, certo? Porque na porcentagem, o denominador, a fração, precisa ser 100. Então, como a gente pode transformar 1/2 em 100? A gente pode multiplicar essa fração por 50, né? Se 2 vezes 50 dá 100, então é esse o número que eu estou procurando. Aí a gente vai fazer isso. Temos aqui 1/2, a gente multiplica a nossa fração por 50, e aí a gente vai ter 50 sobre 100. Como agora está sobre 100, facilmente a gente consegue dizer que o 50 sobre 100 é 50%, né? Com o símbolozinho da porcentagem que a gente estava procurando. Então, aqui, você tem uma fração e você quer encontrar a taxa percentual, você tem que transformar a sua fração em uma nova fração e o denominador tem que ser 100. Então, você tem que pensar, se ele fosse um 4, se fosse 1 sobre 4, então eu multiplicar por 25. 4 vezes 25 dá 100. Se fosse um 5, né, 1 sobre 5, então eu vou multiplicar por 20. 5 vezes 20 dá 100. Se fosse um 10, eu ia multiplicar por 10. 10 vezes 10 dá 100. E aí você ia pensando, mas tem um detalhe, isso é possível quando o denominador ali é um divisor do 100, e quando não é, né, que é o segundo caso. Por exemplo, aqui, como escrever a razão 3/8 na forma de taxa percentual? Não tem nenhum número que a gente multiplique por 8 que vai dar 100. Não tem. O que é que a gente faz nesse caso? A gente vai efetuar a nossa divisão, tá? Você vai dividir o 3 pelo 8, que dá 0,375. E essa divisão, esse número decimal, a gente vai transformar numa fração em que o denominador vai ser 100. Lembra, quando a gente tem um número e esse número não tem nenhum denominador, né, nem nada aqui embaixo, é como se ele tivesse o número 1, certo? Então, o número 1, para transformar em 100, a gente vai multiplicar por 100. Então, a gente vai multiplicar esse número aqui, 0,375, por 100, certo? Olha, foi uma transformação bem rápida. Então, 0,375 vezes 100 em cima e embaixo, tá bom? Não pode ser só em cima, porque aí não vai dar certo. Você precisa ter o 100 onde? Embaixo. E não pode ser só embaixo, porque você precisa justificar. Por que você está colocando esse 10 aí? Você tem que multiplicar ele no numerador e no denominador. Aí, quando a gente multiplica aqui, né? 0,375 vezes 100, a gente vai ter 37,5. 37,5 sobre 100, facilmente conseguimos dizer que é 37,5%, ok? Se ficou muito rápido, volta essa parte do vídeo, vê com mais calma. E o conteúdo, gente, tá na página 19 e na página 20, tá bom? Tudo isso que eu tô falando aqui
vai estar lá no livro e vocês podem olhar também com mais calma. Terceiro exemplo, né? A gente tem aqui um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000. Esse desconto representa quantos por cento? Né? Quantos por cento de desconto? Veja, R$25.000 é o todo, né? R$25.000 vai ser o 100%, vai ser tudo. A gente quer saber quantos por cento é esse 7.000. Então, a gente vai criar aqui uma proporção. A gente vai colocar a nossa fração R$7.000 sobre 25.000. Né? A gente quer saber quanto dos 7.000 é a porcentagem dentro desses 25, certo? Então, temos aqui a nossa fração, 7.000 por 25.000. A gente simplifica, né? Ó, se eu tenho 3 zeros aqui em cima, eu posso cortar com esses 3 zeros aqui de baixo, vai ficar 7 sobre 25, e o 25 eu consigo transformar em 100, né? 25 vezes 4 vai dar 100. Então, você vai multiplicar por 4 em cima e embaixo. Veja aqui, na realidade, tem 2 modos de fazer, né? O primeiro a gente multiplica por 4, 7 vezes 4, 28, 25 vezes 4, 100. Aí, o 28 sobre 100, rapidamente a gente consegue dizer que é 28%. Vamos ver o segundo modo. O segundo modo é dividir, né? Você divide o 7 por 25, que vai dar 0,28. E aí, lembrando, eu tenho ali um número decimal, eu quero chegar numa fração em que o denominador é 100, então eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo. Vai ficar com 28 sobre 100, e aí, mais uma vez, rapidamente, a gente consegue dizer que é 28%, ok? O nosso quarto e último exemplo. Em uma partida de basquetebol, obtemos o índice de aproveitamento de lances livres de um jogador, calculando a razão percentual entre o número de acertos e o total de lances livres cobrados por esse jogador. Qual o índice de aproveitamento de um jogador que acertou 12 dos 15 lances livres que ele cobrou em uma partida? 15 lances é o total, é o nosso 100%. E 12 é o que ele acertou. Então, quantos por cento ele acertou? Olha, ele acertou mais da metade. Já dá para dizer que ele acertou mais que 50%. Mas a gente quer saber exatamente quantos por cento ele acertou. A gente vai fazer a mesma coisa do exemplo anterior. Vamos criar aí uma proporção, né? A nossa fração vai ficar o 12 sobre o 15. É o que nós queremos saber, o valor sobre o todo, tá bom? Então, 12 sobre 15, a gente divide, dá 0,8. Por que a gente divide, né? Porque não tem nenhum número vezes 15 que já vai dar 100. A primeira tentativa é essa. Tem como eu multiplicar por algum número que dê 100? Não dá. Então, a gente divide. Chega no número decimal, a gente consegue transformar em uma fração de denominador 100. 0,8 é a mesma coisa que 0,80, tá bom? E o 0,80 vai ser 80 sobre 100. 80 sobre 100, facilmente dá para dizer que é 80%, ok? Agora vamos ver um pouco sobre juros simples, rapidamente. O juros simples, ele é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, né? Quando você vai comprar um celular, uma televisão, uma bicicleta, e você precisa parcelar, às vezes você precisa parcelar em 10, em 15 vezes, e aquilo tem alguns juros em cima, né? Você compra por 10 mil, mas você vai pagar 12 por causa dos juros, né? Como que é isso? Como que a gente calcula esses juros? Vamos ver aqui. O valor inicial de uma dívida, de um empréstimo ou de um investimento, ele é chamado de capital. Então, se eu comprei uma bicicleta por 1.200, né? Desculpa, não comprei. O valor da bicicleta é 1.200, isso é o capital,
certo? A esse valor é aplicado uma correção, que a gente chama de taxa de juros, né? Que é expressa em porcentagem. Então, digamos que o valor da bicicleta à vista, sem parcelar, é 1.200. Mas se quiser parcelar, comprar a crédito, vai ter um acréscimo de uma taxa de juros de 2%. Né? A nossa taxa de juros ali é em porcentagem. Ok? Pegamos aí duas informações. E aí, os juros, ele é calculado, né, considerando o tempo, né? Quantos meses você vai parcelar essa bicicleta? Em 3 meses, em 2, em 5, em 9? E aí, a cada mês, vai ter aquela taxa de juros, certo? E no final, o que você paga, né, é o capital, é o valor inicial da bicicleta, que era 1.200, mais os juros de 2% ao mês, né? No caso, juros é ao mês. Então, você vai pagar o capital mais os juros. Essa soma de capital e juros a gente chama de montante, tá? Tem aí na descrição do slide, mas também tem na página do livro essas informações. Agora vamos para uma situação, né? Vamos pegar aqui uma situação para a gente calcular os juros. A Regina foi a um banco e ela fez um empréstimo de 12 mil reais por 3 meses, com uma taxa de juros simples de 2,7% ao mês. Qual a quantia que ela deverá pagar de juro e qual o total a Regina terá que pagar no fim do empréstimo? Vamos calcular aí a nossa continha, certo? Primeiro, vamos calcular os juros de um mês, certo? O juro, gente, ele é aplicado em cima do valor capital. Vamos voltar para o exemplo da bicicleta. A bicicleta, que é R$ 1.200 e uma taxa de juros de parcelamento de 2%, é 2% de R$ 1.200. A taxa de juros é em cima do capital. Então, aqui, a Regina fez um empréstimo de 12 mil e a taxa de juros é 2,7%, é 2,7% de 12 mil reais, ok? A taxa de juros é em cima do valor, do preço, o que seja, do capital. Eu coloquei X aqui, né, porque é o que a gente quer descobrir, a taxa de juros, coloquei uma incógnita, e tá lá. A taxa de juros é o quê? 2,7% de 12 mil. Quando a gente está falando de porcentagem, de multiplicação de frações, enfim, esse de, ele vai significar uma multiplicação. Então, a gente vai apagar o de e vai colocar uma multiplicação no lugar, certo? Já alterei aqui. Então, a gente tem 2,7% vezes 12 mil. O porcento aí, a porcentagem, para facilitar para o nosso cálculo, a gente vai transformar em uma fração. Então, 2,7% vai virar a nossa fraçãozinha, 2,7 sobre 100 vezes 12 mil. Lembrando que isso o quê? Isso aí é a taxa de juros de um mês, tá bom? Certo, vamos continuar. Aí eu multipliquei, ó, 2,7 vezes 12 mil vai dar 32.400. Mas são quantos meses? A gente está calculando aqui por um mês. Mas são quantos? São 3. A gente, para saber a taxa de juros total, a gente vai precisar multiplicar esse valor aí pelo tempo, pelos 3 meses. Se fosse 5, por 5. Se fosse 7 meses, por 7. Se fosse 1 ano e meio, aí tem que calcular. Quantos meses tem 1 ano e meio? 1 ano tem 12 meses. Meio ano, 6. 1 ano e meio tem 18 meses. É importante que o tempo de vocês seja calculado em meses, tá bom? Então, vamos multiplicar aqui a nossa taxa por 3, porque na nossa questãozinha são 3 meses. Aí, a gente multiplica aqui, ó, 32.400 dividido por 100, a gente só faz cortar 0 com 0, corta esses 2 zeros com esses 2 zeros, e vai ficar 324 vezes 3,
que é 972, só de juros, né? Então, o preço da bicicleta era 12 mil, mas só da bicicleta não, desculpa, gente, do empréstimo é 12 mil, mas só de juros, por parcelar em 3 meses, ela vai pagar 972 reais. Aí ele pergunta, né? Quanto ela vai pagar no fim do empréstimo? Aí você soma o valor do capital, que é 12 mil, mais o valor dos juros, que é 972, né? Somando aí, vai dar 12.972 reais. Então, ela teve que pagar quase R$ 1.000 de juros, ok? Esse é o conteúdo dessa semana. Espero que tenha ficado bem compreensível para vocês, bem explicado. E a gente se encontra de novo na semana que vem.